Olá, você que vai concorrer a uma vaga para professor do concurso do Estado da Paraíba. Meu nome é Sônia Matias, estou aqui para trabalhar com vocês, conhecimentos pedagógicos e legislação educacional. Seja você o próximo aprovado para compor o quadro de professores do Estado da Paraíba. Então vamos iniciar o nosso curso, que terá uma duração de 24 horas, onde você estará juntinho comigo. Você estará bem juntinho para que a gente possa aprender bem esses conteúdos que estão postos no edital do concurso do Estado da Paraíba. Então, iremos começar observando um pouco o nosso edital. Como é que esse edital ele veio composto, como é que ele se compõe para que nós possamos realmente desenvolver uma aula que ela atenda a sua perspectiva e que você possa realmente sentir seguro. Então, se vocês observam, no anexo 4 do edital, nós temos o conteúdo programático. Toda a legislação citada nos conteúdos programáticos será utilizada para elaboração de questões, levando-se em consideração as atualizações vigentes até a data de publicação do edital. Por isso, você precisa prestar atenção. Se o edital diz que vai levar em consideração a legislação vigente na data de sua publicação, é preciso que trabalhemos aquelas legislações que estão vigentes até o momento. Então, por isso que a BNCC não aparece nesse edital, pois a BNCC é um documento que está sendo traçado pelo MEC, que está na sua terceira versão, estamos agora no momento de assembleias regionais e não foi homologado. Então, ela não aparece no edital, que é bem alertado para a gente, pelo fato de que, se o edital traz a ideia de que vamos trabalhar com a legislação atualizada, ao invés dos PCN, da BNCC, vem o PCN para que a gente possa realmente compreender esse processo de currículo na educação do Brasil. Então, ficou bem entendido no edital que realmente a gente precisa levar em consideração as leis atuais. E o edital, ele traz várias leis. Dentro da legislação educacional, vocês percebem que a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9394/96. É uma lei composta de 92 artigos, como vocês sabem, e esses 92 artigos nós vemos desde o primeiro ao 92º artigo. Mas como é que eu vou fazer um pouco para vocês, um esquema mental, tipo um rascunho mental do que será nosso curso. Então, hoje a gente não esgota nem um artigo por completo, mas a gente vai fazer um rascunho mental. O que é que a professora Sônia vai trabalhar conosco? Veja bem, eu estou aqui para ajudar você nessa compreensão desse processo. Então, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela é composta, como eu disse antes, por 92 artigos. É uma lei orgânica, é uma lei que foi promulgada em 1996, no dia 20 de dezembro. Foi criada pelo Darcy Ribeiro. Então, Darcy Ribeiro é um sociólogo, ele começou a estudar medicina lá em Montes Claros, em Belo Horizonte, e ao se deparar com a disciplina das ciências sociais, ele percebeu uma identificação muito grande. Então, Darcy Ribeiro, ele vem trazendo para a gente aquilo de mais importante, que é a democratização da educação no Brasil. Por isso eu estou aqui, por isso você está aí me assistindo, que é esse processo de democratizar a educação no Brasil, de forma que a gente universalize esses saberes, não de uma forma mecânica, mas de uma forma contextualizada. E aí você vê o quê? Se nós formos fazer esse rascunho, me permitam que eu faça esse rascunho mental da LDB, que é que eu chamo de rascunho mental, aquilo que você aprende e que fica na sua mente, então que você já aprendeu, aquilo que você já sabe. Não sei se você está vendo, se está lendo, e isso você vai adquirindo, como o Bakhtin diz, todos os discursos, eles já foram ditos por alguém. Alguém disse e alguém escreveu em algum lugar e você se apropria desse discurso para que você possa tomar realmente para si esse conhecimento. Então, é importante que você me veja agora. Você preste atenção no que eu vou falar, preste atenção à minha imagem, à ênfase que eu vou dar a essa aula, a esse rascunho mental, para que você possa também fazer o seu rascunho mental. Então, vamos lá, estamos diante da Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil. A principal lei orgânica que rege todo o processo de educação, desde a educação básica à educação superior. No nosso curso, especialmente para o concurso do Estado da Paraíba, nós não vamos estudar a parte do ensino superior, que vai do artigo 43 ao artigo 57. Então, esses artigos aí nós não vamos abordar, pois não se trata de um concurso em nível superior. Nós vamos fazer um concurso em nível de educação básica. Prestando bem atenção a isso, vamos dar início. Você sabe que tem 92 artigos. Aí você deve estar pensando, muita coisa. Não é muita coisa, desde que a gente faça uma relação com a pedagogia. Então, o primeiro artigo e o segundo da LDB, eles são bem ligados ao artigo 205 da Constituição Federal. O que é que diz o artigo 205 da Constituição Federal? O que é que diz o artigo 1º e 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional? Nós vemos que
A LDB, uma lei orgânica, como eu já disse, promulgada após as duas LDBs anteriores. É preciso você entender que nós tivemos a primeira LDB em 1961. E passaram-se 10 anos, nós tivemos a segunda LDB. A primeira LDB estava a serviço do regime do momento. E a segunda LDB estava a serviço muito mais da profissionalização, que foi a LDB de 1971, conhecida como aquela LDB que fortalecia a profissionalização, fortalecia o lado técnico. O lado técnico no Brasil. Por isso que o tecnicismo, se vocês bem lembram, o tecnicismo na década de 70, ele foi muito forte, porque a gente tinha uma legislação educacional voltada para o tecnicismo. Então, nada que a gente estranhe que essa lei, ela deu base a um pacote de conhecimentos que eram repassados pelos professores dentro de uma tendência liberal tradicional, preste atenção aí você, porque, na verdade, a tendência é um assunto que você quer contemplar também no nosso edital. Nós não vamos trabalhar legislação educacional separado de conhecimentos pedagógicos. É preciso que a gente veja e perceba essa relação, porque a lei orgânica foi escrita, porque existia uma demanda social. E essa demanda social traz também uma demanda de escrita, traz também uma demanda de autores, de literatura na pedagogia. Então, voltando ao primeiro artigo. O primeiro artigo vai falar dos fins da educação. Quais são os fins da educação no Brasil? Nós temos do primeiro... ele vai dizer os fins da educação no Brasil é justamente desenvolver os processos formativos das pessoas para que elas possam realmente atuar na sociedade em que vivem, seja nas comunidades, nas relações de convivência, na igreja, na família, na sociedade. E também diz que, prioritariamente, a educação, a escolarização das pessoas, prioritariamente, deve acontecer nas instituições de escola. Então, a gente vai diferenciar aí duas coisas, ensino e educação e escolarização. Na verdade, três coisas. Existe escolarização quando existe ensino. E existe educação nos processos informais. Então, veja só, eu estou na igreja, eu estou na sociedade, eu estou numa comunidade, eu estou num grupo, eu estou desenvolvendo processos formativos e educacionais. E eu estou numa escola, eu estou desenvolvendo escolarização. Então, o artigo 1º, ele indica isso. Quais são os fins da educação? E aí você vai percebendo. O artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional vai também estar dentro do artigo 205 da Constituição Federal. E ele diz, ele alerta para a gente, é dever de quem a educação no Brasil? É dever de quem no Estado brasileiro? Quando a gente fala em Estado, a gente vai estar falando de Estado brasileiro. Quando eu falar ente federativo, eu vou estar falando dos estados que compõem a Federação Brasileira. Então, cabe ao Estado brasileiro, no 2º artigo, e às famílias, o dever de promover a educação. Cabe ao Estado justamente ofertar essas vagas necessárias, cabe às famílias matricular as crianças, os jovens e adolescentes nas escolas. Então, esse 2º artigo você vai ter essa ideia aí. E preste atenção, eu ainda não estou trabalhando a LDB totalmente, eu estou fazendo um rascunho. No 3º artigo você vai ter todo o artigo que trata dos princípios da educação no Brasil. Esses princípios da educação, eles vêm exatamente de tudo que demanda na sociedade. Porque em 1971, quando a gente tem a segunda LDB, nós temos uma ideia de sociedade muito de produção, uma ideia de sociedade muito de transformação, de profissionalização. A gente não tinha muita ideia ainda era a ideia de que a escola era uma ascensão social, como Bourdieu colocava lá atrás, né? A escola como ascensão social, mas na verdade ela funcionava como um aparelho ideológico de Estado. E como aparelho ideológico de Estado, quando a gente for ver currículo, a gente percebe que como aparelho ideológico de Estado, ela funcionou muito bem em 1971, porque ela atendia à profissionalização. Então, a gente percebe que a lei de 1996, do Darcy Ribeiro, ela é promulgada porque ela é totalmente constitucional. O Jorge Adler, lá no Senado, no Congresso, ele vai perdendo, ele não consegue, na verdade, aprovar a lei que ele defendia, porque ele defendia uma política de Estado. E no caso do Darcy Ribeiro, não. Ele defendia, na verdade, uma educação democrática, uma educação que universalizasse cada vez mais e que atingisse o número maior de pessoas que tivessem direito à educação no país, pois a década de 90 é uma década que é o ápice da educação no Brasil. É uma década que a gente vê que todas as mudanças acontecem. Se vocês percebem, que você estuda e você percebe isso, que a gente tem em 1990 a Declaração de Educação para Todos.
E ainda em 1990, a gente tem o Consenso de Washington, que traz as 9 lições para o Brasil, para que ele possa melhorar na educação, pois na época o Brasil se encontrava numa situação muito difícil, e aí foi criada essas lições no Consenso de Washington, para que o Brasil desenvolvesse, principalmente entre eles um PNE, Plano Nacional de Educação, e uma lei, uma nova lei de diretrizes e bases para dar essa base e criar diretrizes para a educação no Brasil. Então, após 6 anos foi criado a Lei de Diretrizes e Bases do Darcy Ribeiro. Mas antes disso, em 1990, vem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente também vai estudar, que está no nosso edital. E esse Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem 260 artigos, e vocês vão dizer, estudar 260 artigos. Não. Nós vamos estudar do ECA, primeiro, segundo, terceiro artigo, 50, todo o capítulo 4 e o capítulo 5. É o que é ligado à educação. É aquilo que costuma ser contemplado nos concursos para professor. Você precisa discernir que você tem uma lei, mas essa lei não são todos os artigos que são contemplados para todos os concursos. Você precisa ter esse entendimento. Então, volto para a LDB, fazendo o meu rascunho mental, e aí eu estava no artigo 3º. E nesse artigo 3º eu trazia os princípios da educação no Brasil. Sobre quais princípios esse cara, sociólogo, pensou a educação no Brasil, Darcy Ribeiro? Ele pensa sobre vários princípios que, entre eles, a gente tem a democratização do ensino, a garantia da qualidade do ensino, o acesso e permanência da criança na escola, a valorização do profissional da educação pelo Fundeb, Lei 11.494, que vocês também devem conhecer muito bem. O que é o Fundeb? É um fundo contábil que ele é composto por impostos estaduais e municipais, que em sua função distributiva, ele vai para a União, e a União exerce a função redistributiva, voltando para Estado e municípios, e aí ele vem trazendo 60% dessa verba do Fundeb, que é também um conteúdo do edital de vocês, a Lei 11.494, é destinado ao pagamento dos profissionais da educação. Então, lá no artigo 3º, a gente tem também essa questão da valorização do profissional da educação. A gente vai encontrar lá também a questão do respeito à pluralidade de ideias e concepções pedagógicas. Por quê? Porque teve uma demanda social. Nós precisamos respeitar as diferenças pedagógicas, nós precisamos respeitar as diferenças conceituais, as diferenças religiosas. E ainda no primeiro artigo ele vai trazer, garantir esse direito de aprender, de pensar, da arte. Então, tudo isso vai estar no 3º artigo. No 4º artigo, o Darcy Ribeiro disse para a gente como é que é a educação no Brasil obrigatória. Qual é a obrigatoriedade da educação no Brasil? A obrigatoriedade da educação no Brasil é de 4 a 17 anos de idade. 4 anos, porque a criança com 4 anos, ela ingressa na pré-escola. Ela não ingressa na educação infantil. Existe uma grande diferença de pré-escola para a educação infantil. Entenda, a educação infantil, ela está no artigo 29, 30 e 31 da LDB. E tem por objetivo principal o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físicos, emocionais, sociais, culturais. E aí, a educação infantil é composta por creche e pré-escola. Creche, de 0 a 3 anos, e pré-escola, de 4 a 5 anos. Então, o que é obrigatório agora, atualmente? A pré-escola. Porque se você olha, presta atenção, lá no Plano Nacional de Educação, Lei 13.003. Então, 13.003, você vai ver que o PNE, ele traz na sua meta 1, diz o seguinte, que a educação infantil deve ser universalizada em 100%, e o ensino, a creche em até 50% durante a vigência do plano. Vocês sabem muito bem que esse plano era para ter sido aprovado em 2010. Ele foi aprovado em junho de 2014, então a gente perde esse espaço onde fica em vigência um plano que não foi votado. Então, com o novo plano, a educação infantil, ela deve ser universalizada. Voltando para a ideia do artigo 4º, que diz a obrigatoriedade da educação infantil, prestem atenção para você não se confundir, a obrigatoriedade da educação no Brasil, ela está dividido lá em pré-escola, né, educação, ensino fundamental e ensino médio. E até agora eu não me remeti aos slides, porque a gente está fazendo esse rascunho da aula, tá? Daí a pouco a gente vai se remeter aos slides e vocês vão perceber que quando eu chegar nos slides, eu vou ler o texto da lei e você vai perceber que o que eu li nos slides é esse rascunho mental que você precisa aprender a fazer para que você possa, num concurso, ficar bem. Porque, na verdade, a gente pensando bem, se eu não faço esquema mental, eu não consigo, se eu não faço esquema mental, eu não consigo aprender. O esquema mental é uma abstração daquilo que eu tiro do livro e eu trago para mim. E que eu consigo armazenar. Afinal, nós temos um cérebro, a capacidade
neurológica de armazenar essas informações. Segundo o meu rascunho mental, eu vou agora para o quinto, sexto e sétimo, que vai falar, e oitavo, das responsabilidades da educação no Brasil. De quem são essas responsabilidades da educação no Brasil? O sexto, ele vai dizer assim, a idade obrigatória para a matrícula na educação básica, idade obrigatória para a matrícula na educação básica no Brasil, ela passa a ser de 4 anos para a pré-escola e de 6 anos para o ensino fundamental, que antes, vocês lembram, que era de 7 anos de idade. Porque nós não tínhamos o Fundeb, nós tínhamos o Fundef, Fundo de Desenvolvimento da Educação do Ensino Fundamental. Olha esse FSD. O D, o B de Educação Básica, o F de Ensino Fundamental. Então, o ensino fundamental passa a durar 9 anos, regido pela Lei 11.274. Então, você percebe que há uma mudança aí e que o ensino, a alfabetização passa a compor agora o ensino fundamental. O que é que a gente percebe aí? Essa mudança na sociedade. De onde é que veio essa demanda? Essa demanda vem de que o principal objetivo era que universalizar a educação. Então, quanto mais crianças eu tivesse na escola, mais interessante seria para que eu diminuísse o analfabetismo, para que eu aumentasse a escolarização no Brasil. Então, nesse sentido, cria-se uma lei onde a criança com 6 anos passa a compor o nível de ensino fundamental. Então, você percebe que aí nós temos uma necessidade social e que ela vem para a lei orgânica. Essa é a grande beleza da Lei de Diretrizes e Bases. E aí a gente vê, como eu disse a vocês, o artigo 5º, 6º, 7º e 8º, ele vai falar de responsabilidades. E no 8º, ele vai dizer que é responsabilidade da União, dos estados, municípios e Distrito Federal assumir a educação básica no nosso país. Esses 4 entes federados, a União e mais os estados e municípios do Distrito Federal é quem assume. Agora, cada um desse vai ter a sua peculiaridade. Predominantemente, eles assumem uma responsabilidade, mas eles podem também, em regime de colaboração, assumir outras. Certo? Então, eu estava no 9º, no 8º e no 9º. O 9º vai falar para você sobre a responsabilidade da União. O que cabe à União? Digo já. O que cabe ao Estado? Cabe ao Estado o quê? Cabe à União. Você já deve estar pensando, Sônia, cabe à União a responsabilidade prioritária do ensino superior. Beleza, acertou. Mas cabe à União também criar a política nacional de escolarização no país, que é o Plano Nacional de Educação. E aí cabe ao Estado prioritariamente assumir o ensino médio. Cabe ao Estado assumir prioritariamente o ensino médio. E nesse sentido, ao assumir o ensino médio, ele pode também assumir em regime de colaboração outros níveis. Ele pode assumir outros níveis como fundamental, como é real. No nosso estado da Paraíba, vocês percebem que ainda há muitas escolas de ensino fundamental, anos finais, que a gente não chama mais de fundamental 1 e 2. Existe só um ensino fundamental, que vai do 1º ao 9º ano. Por isso que ele dura 9 anos, certo? Então, ele não tem fundamental 1 nem fundamental 2. É um ensino fundamental, tá certo? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai perceber que o Estado é responsável prioritariamente pelo ensino médio. Então, você já deduz que o município, no artigo 11, é responsável prioritariamente pela educação infantil e ensino fundamental. Percebem que a educação infantil antes era assumida pelo Estado. E hoje vocês percebem que a gente tem uma educação infantil assumida pelos municípios. E a educação infantil, lembre-se, que é creche e pré-escola. Creche de 0 a 3 anos, pré-escola de 4 a 5 anos. E essas creches, elas têm que ser num padrão normal do MEC, que o MEC traz para a gente. Então, a gente passando por essas responsabilidades, lá no artigo 11, né, no artigo 10, 11 e 12, que chega ao município, aí a gente vem para o artigo 12, 13 e 14. 12 e 13. 12 e 13 são 2 artigos fundamentais para que vocês observem no concurso. Preste atenção, porque se você observar no concurso, ele vai trazer o artigo 12 e o artigo 13 de uma forma comparativa em verbos. Existem alguns verbos que vão se destacar, mas eu falo daqui a pouco quando a gente estiver trabalhando a letra da lei. Então, o artigo 12, seguindo nosso rascunho mental, o artigo 12, ele vai trazer para a gente quais são as responsabilidades das escolas, que a gente chama de estabelecimentos de ensino. Os estabelecimentos de ensino, quais são as responsabilidades deles? A primeira coisa que eles têm responsabilidades é justamente elaborar a proposta pedagógica ou projeto político-pedagógico. Na Lei de Diretrizes e Bases, o nome está proposta pedagógica. Agora, no edital de vocês tem projeto político-pedagógico. Leia-se PPP igual a PP. A diferença é o P de político, que já foi uma briga entre o Senado e o Congresso, que aí a gente não é hora da gente discutir isso, né? Mas então, no artigo 12 a gente vai ter isso. No artigo 13, a gente vai dizer quais são as incumbências do professor.
E aí eles vão jogar com o verbo, cabe ao estabelecimento prover meios de recuperação, cabe ao professor no artigo 13 estabelecer estratégias. Então a gente começa a perceber que existe um jogo de verbo entre esses dois artigos que vocês vão ter que prestar atenção quando eu for trabalhar o texto da lei. Observando ainda, aí 14, 15, 16, 17, vocês vão trabalhar 18, 19, 20, a questão da gestão democrática da educação no Brasil. Artigo 21, 22, como é que a educação, 21 vai trabalhar lá, como é que a educação básica escolar é no Brasil. Essa questão, ela confunde muitas pessoas em concursos. Se vocês prestarem atenção, ele diz lá, o artigo 21, educação escolar no Brasil, ela é dividida em 2 níveis. E quais são esses 2 níveis? Ensino fundamental e ensino superior. Ensino fundamental, aí a gente vai ver lá na frente, não tenha pressa, quando eu for trabalhar a letra da lei, como é que esse ensino fundamental se divide. Agora, é preciso você ter cuidado, porque aí ele diz assim, como é que se divide a educação escolar? 2 níveis, educação básica, que é o nível educação infantil, ensino fundamental e médio, e ensino superior, que é graduação ou pós-graduação, tá certo? E aí a gente segue, artigo 22, que vai falar sobre a questão do calendário escolar, 23, qual é o objetivo da educação básica no Brasil, do 22 até o 27, o 23 o 24 vai falar sobre a avaliação escolar. E aí você me pergunta, Sônia, você vai trabalhar com quais autores na avaliação escolar? Nós vamos usar documentos, nós vamos usar os PCNs, que é um documento que consta no edital, nós vamos usar a LDB, artigo 24, nós vamos usar o ECA, artigo 53 e 54, nós vamos utilizar o Libânio, a Jussara Hoffmann, o Lucchesi e o Pedro Demo, para nós falarmos de uma avaliação formativa, tá certo? Isso está lá no artigo 24, aguardem. E também nós temos a questão da classificação, reclassificação, que também está no artigo 24. No artigo 26 é o artigo boom da LDB, né? Lá nós vamos ver todas as mudanças que ocorreram agora, em 2 de março de 2017. Foram a lei que reformulou a atual LDB. Então, ela troca a LDB e vários artigos o artigo 26 está totalmente refeito, tal qual está o artigo 35, que é voltado para o ensino médio. Então, no artigo 26, a gente vai ver lá toda a questão de currículo, a gente vai começar a observar a questão da língua estrangeira, sai como área e fica só a língua inglesa, não como área, mas como disciplina que compõe a área de linguagem do ensino fundamental, você vai ver isso. O artigo 27 vai trazer os valores, né, sob os quais a educação se fundamenta no país. O artigo 28 vai trazer a educação rural, vai falar sobre a necessidade da educação rural. 29, 30 e 31 eu já falei. Educação infantil, certo? Quais são os objetivos, quais são a finalidade da educação infantil? É o desenvolvimento integral da criança, que a avaliação é feita de forma não classificatória, em forma de observação e registro, e que a educação infantil é dividida em creche e pré-escola, de 0 a 3 anos creche, pré-escola de 4 a 5 anos. E aí a gente chegou no artigo 29, 30 e 31. O artigo 32 vai falar para você sobre a questão da educação, do ensino fundamental. E interessante você perceber nesse artigo 32 que nós temos assim, artigo 32, inciso 1, 2, 3, 4 e 5. No meu rascunho mental, eu já fico logo pensando, tá lá, inciso 1, pleno desenvolvimento do domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Aí eu já ligo logo a outra coisa que está no edital de vocês, a Prova Brasil. E a Prova Brasil, ela tá ligada a esse primeiro inciso do artigo 32, Sônia, por quê? Porque se você percebe que lá tem o domínio da leitura, da escrita e do cálculo, a Prova Brasil ela é composta atualmente por 2 componentes. Matemática com foco na resolução de questões, língua portuguesa com foco na leitura. Então, você precisa observar isso. Matemática com foco na resolução de questões, língua portuguesa com foco na leitura. E aí você já junta, tá, estou entendendo por que é que o inciso 1 do artigo 32, ligado ao ensino fundamental, ele traz esse domínio da leitura, do cálculo, da escrita. Mas vamos embora. Vamos para o 31, aí o 32 a gente falou agora. Vamos para o 33. O 33 a gente havia passado nesse borrão aí, que a gente chama de rascunho, vai falar sobre o ensino religioso. Se vocês percebem, o ensino religioso no Brasil, ele é de oferta obrigatória e matrícula facultativa. E vocês vão me perguntar, não, mas é porque na televisão a semana passada passou algumas reportagens e essas reportagens diziam que o ensino religioso vai ser obrigatório e a gente não entende muito essas questões. Pensando nisso, vocês vão observar que não. A gente tem que levar em consideração aqui
Preste bem atenção. Temos que levar em consideração aqui a questão do que o edital traz, as leis atuais, partindo que são anteriores à homologação desse edital. Então, nós vamos trabalhar com o ensino religioso como de oferta obrigatória e matrícula facultativa. Então, a gente sai para o artigo 35, que o artigo 35 vai falar do ensino médio. Esse artigo 35 está totalmente reformulado. Precisamos nós ir para a letra da lei, como nós vamos quando eu terminar meu rascunho. Nós vamos para a letra da lei. O artigo 36, 37 vai falar da educação de jovens e adultos, que é uma modalidade de ensino. O artigo 38, 39, 40, 41 e 42 vai falar da educação profissionalizante no Brasil. O artigo 43, 44, 45, até você chegar no artigo 57, vai falar sobre o ensino superior. Aí aqui a gente não vai trabalhar esses. E a gente volta para o artigo 58, e o artigo 5 volta para a LDB, pegando o artigo 58. O artigo 58 vai me trazer a educação especial e vai trazer três blocos que a gente trabalha hoje com a educação especial. O que se entende por educação especial no artigo 58, que eu não vou dizer agora, que é justamente essa questão dos blocos que se atendem às pessoas com deficiência, transtornos globais, altas habilidades, superdotação. E aí vem o 59. O 59 vai falar do currículo da educação inclusiva. Do 60, 61, 62, vai falar, 63 até o 67, vai falar sobre a questão dos profissionais de educação no Brasil. 69 para frente vai falar da questão dos recursos da educação, onde é que eles são aplicados. Do 80 para frente, a gente vai discutir um pouquinho sobre a questão da educação indígena, da educação à distância, da educação das minorias. E terminando com o 90 e 92, que a gente vai falar sobre as considerações finais da LDB. Esse foi meu rascunho sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E vocês percebem que aí, quando eu falo em currículo, eu falo também na Lei 10.639, que é o edital, Lei 10.639, que fala da cultura afro. E aí, na cultura afro, a gente vai encontrar lá no artigo 26, que diz que nós temos que trabalhar a contribuição de todas essas pessoas que vieram na colonização brasileira. Na colonização brasileira, a gente teve a participação do índio que aqui estava, dos europeus e dos africanos. Então, é um conteúdo que vai ter que ser abordado durante toda a educação básica no Brasil. Temos também no nosso edital a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu já falei anteriormente. E a gente vai entender que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é homologado em 1990, não coincidentemente, porque houve a Declaração Mundial de Educação para Todos e houve a criação dos pilares de educação, aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a aprender. Os pilares de educação, e aí vem a criança nasce como sujeito de direito, porque até então a criança não era sujeito de direito. E por que ela nasce como sujeito de direito? A mulher trabalhadora. A mulher trabalhadora e a criança que cuida de criança. Mulher trabalhadora, criança que cuida de criança. Então, surge a necessidade de quê? De mudar a educação no Brasil. Por isso que o Darcy Ribeiro traz a educação infantil como o primeiro nível da educação básica. Por uma questão de sociedade, gente. Porque a gente entende que lá na sociedade a gente já tem mulheres que trabalham, aumentou muito o número de mulheres que trabalham, que precisam. Também aumentou muito os arranjos familiares. Nem sempre as mulheres têm pai, mãe e filho, então a mãe às vezes é sozinha. Então, isso foi uma forma de que legalmente se conseguiu que o Brasil atendesse essas crianças em creches. E aí entra o ECA para garantir à criança esse direito de aprender. Esse direito de aprender e mais, a LDB coloca que tem que ser próximo à sua casa. Então, o ECA também é um dos conteúdos que a gente vai trabalhar. A Prova Brasil e IDEB, se vocês percebem, o edital ele coloca separado. É interessante que entre a Prova Brasil e IDEB, eles colocam Fundeb. Fundeb, eu já falei para vocês, é a Lei 11.494, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, e a gente vai estudar nas aulas, nos slides. E aí você percebe o seguinte, ele coloca Prova Brasil e coloca lá IDEB. Poderia ter colocado SAEB, né? Mas aí, por prevenção, eu já vou falar para vocês na aula, SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Isso é SAEB. Prova Brasil é um instrumento que é aplicado com os alunos do 5º ano, do 9º ano, e para que ele tenha uma nota que, junto com o fluxo entrada e saída, possa realmente
da UIDEB, e Ciência e Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil. Então, são conteúdos que aparecem aí. O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, outro conteúdo que aparece aí para vocês na legislação educacional. O Exame Nacional do Ensino Médio, ele surge em 1988, e aí ele surge para avaliar no Brasil o ensino médio, na época, com 60 questões, e em 2009 ele passa a ser o exame para acesso às universidades via SISU. Aí ele passa a ter 180 questões, ele passa a acontecer em 2 sábados, depois ele mudou agora para 2 domingos, e a gente vai ver durante as aulas como isso acontece, tá certo? A gente também, além do Enem, a gente tem as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, que também foi solicitado no edital, para a gente compreender. Mas por quê? Porque o edital mexeu tanto com o ensino médio, porque ele, além de pedir as diretrizes, ele pede também as orientações para o ensino médio, que são 2 documentos. E aí a gente vai ver o seguinte, que nesse sentido, a gente precisa entender foi por quê? Porque a maioria das mudanças que foi realizada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em março deste ano, foi realizada no ensino médio. Com base na mudança curricular, com base na Base Nacional Comum Curricular, que está na sua 3ª versão, para ser homologada logo após a 5ª Assembleia Regional que está acontecendo no Brasil, tá certo? Nós vamos trabalhar também as diretrizes curriculares da educação de jovens e adultos, dentro da legislação educacional, que aí nós vamos trabalhar na LDB, mas deixar diretrizes que vão estar lá dentro do documento das diretrizes curriculares nacionais da educação básica. Tem um outro conteúdo que foi chamado de gestão escolar, que eu chamaria de gestão democrática, porque aí logo em seguida vem conselho escolar e aí projeto político-pedagógico, no edital vocês podem perceber isso. E quando eu falo em projeto político-pedagógico, conselho de classe, eu falo em gestão escolar, eu falo em gestão democrática. Então, a gestão democrática é um dos pontos fortes do Darcy Ribeiro na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, eu vou trazer para vocês também o que é o princípio da gestão democrática, e que é justamente essa ideia da construção do projeto político-pedagógico da escola, onde eu vou garantir lá no artigo 3º da LDB que eu tenho a pluralidade de ideias e concepções pedagógicas, que aí eu vou compreender esse processo todo, e aí eu já vou, na verdade, construindo uma política de gestão democrática na educação do Brasil. O projeto político-pedagógico, como eu já falei, faz parte da gestão democrática no país, pede ainda dentro de conhecimentos pedagógicos, formação continuada da educação, com quem a gente vai discutir. Nós vamos discutir formação continuada, eu acredito que muito mais com a Selma Garrido. Eu vou trazer a Selma Garrido, que ela vai discutir bem nesse sentido, a questão da ação docente. Vou trazer também o Tardif, para a gente conversar um pouquinho com ele, não vou trazer a pessoa do Tardif, vou trazer o Tardif no meu discurso, né? A gente conversar um pouquinho sobre o Tardif, formação continuada, e ainda do edital a gente tem a questão dos saberes e competências. Nós vamos trabalhar com saberes e competências da seguinte forma. Não vamos trabalhar a pedagogia da competência, entenda. Quando aparece aí a palavra saberes, a gente já começa a compreender que a questão do saber, ele transcende a competência. Porque assim, a competência de fazer, a competência de aprender a fazer, de aprender a ser, de aprender a conviver, tudo isso vai se transformar em saberes. E aí nós vamos trabalhar com as competências do século XXI, também vista na BNCC, que é muito interessante. Vamos trabalhar com Felipe Renault, mas vamos trabalhar também com o Tardif, tá certo? A questão das competências. E vamos trabalhar também com o Paulo Freire, saberes necessários à prática pedagógica, pedagogia da autonomia. Vamos trabalhar com os 7 saberes necessários à prática pedagógica, que é do Edgar Morin, e o livro Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, tá certo? Isso aí é um conteúdo que a gente vai fechar aqui na formação continuada. A educação em sociedade ficou muito aberto no edital, colocou lá só educação em sociedade. Educação em sociedade é algo muito amplo. Eu posso pensar em trazer, a partir do Augusto Kant, e trazer agora para a sociedade atual, mas eu estou trazendo desde a questão da antiga Grécia até agora a atualidade. A gente vai discutir um pouco todos esses autores. A gente vai partir daquela ideia, vocês lembram bem, né, do Aristóteles, do Sócrates, do Platão, e trazer o John Dewey, trazer lá no século XVII, a gente vai trazer o Jean-Jacques Rousseau, pós-expulsão dos jesuítas do Brasil, pós-reforma pombalina, que os jesuítas saem do Brasil. Vocês devem ter observado a prova da banca, ela já trabalha o pacote Rato Estudo, que é onde justamente é o momento que os jesuítas trabalham esse pacote de ensino ligado ao divino, ligado ao catolicismo. Aí é quando acontece essa revolta, a questão do protestantismo, e aí os jesuítas acompanham a expulsa do Brasil, e quem assume a educação no Brasil, o Comênios, ele é um pastor, e ele é o pai da didática, ele cria a Carta Magna da didática, que a gente vai conversar bem durante o curso sobre ele. E aí vem o Jean-Jacques Rousseau trazendo a primeira ideia de criança.
Vem o Pestalozzi trazendo a ideia de uma educação mais em massa, vem o Herbar trazendo, o pai da pedagogia, né, o Herbar, ele vai trazendo os 4 passos para a educação no Brasil. Vem também na nossa cabeça aqui a questão do Framboy, que criou o Jardim da Infância, a primeira ideia de infância. Aí a gente vai chegando aos poucos, descendo a gente vai chegar na Maria Montessori, que é uma médica que cria esse método montessoriano para garantir a aprendizagem. Depois a gente chega no Piaget, no Vygotsky, no Vallon. E aí a gente vai entendendo todo esse processo de educação no Brasil. Até a gente entender um pouco como Paulo Freire e Dermerval Saviano entendem esse processo de educação crítica no Brasil. E pós-crítica também, para a gente poder fazer uma passagem nesse meu rascunho aqui de mente com vocês. Vamos trabalhar as tendências pedagógicas, o papel da didática. Está aqui, né, da didática na formação do professor, e aí, dentro disso aí, a gente trabalha tendências pedagógicas. Vocês sabem que as tendências pedagógicas são divididas em 2 grupos, as tendências liberais e as tendências progressistas. As tendências progressistas são tendências que são as mais atuais, a libertadora, a libertária e a crítica social dos conteúdos, sendo a libertadora de Paulo Freire, precursor Paulo Freire, a libertária, a gente tem o Carl Roger, que tudo do Carl Roger era autogestão, vocês sabem muito bem disso, e o Dermerval Saviano, que vai trazer a importância dos conteúdos culturais, na teoria crítica social dos conteúdos. Aí a gente tem as liberais, que o termo liberal no sentido, não no sentido aberto, mas no sentido fechado. Então, o liberal é aquele, esse liberal, ele vem justamente de prisão. Então, a primeira tendência é a liberal tradicional, a liberal não diretiva, a liberal progressivista e a tecnicista. Temos 4 tradicionais e 4 progressistas. Então, a gente percebe que, no sentido das tendências, a gente vai fazer essa carreirinha, esse caminho por essas tendências, dentro da própria, também corrente da legislação educacional. A gente vai trabalhar também as teorias do currículo. O edital traz currículo escolar. A gente tem 2 vertentes para a gente seguir. Porque aí se tem correlado do conhecimento, a gente tem a vertente de tipos de currículo, a gente vai pegar o libânio, tá certo? Que a gente vai trabalhar com o currículo pré-escrito, com o currículo pré-escrito oficial, e com o currículo oculto e com o currículo real. O currículo real, o currículo oculto é o currículo não dito, aquilo que não foi dito. O currículo pré-escrito é aqueles documentos oficiais, que eu vou mostrar para vocês nos slides. O currículo real é aquele que acontece realmente na sala de aula, é aquele que envolve as emoções, que envolve os fazeres, que envolve o saber de sala de aula. A interdisciplinaridade é interessante, que no edital a interdisciplinaridade não vem junto com contextualização. Mas aí eu coloquei na aula, eu coloquei no material os 2 elementos. Eu trabalho a interdisciplinaridade de uma forma contextualizada, porque senão aí eu vou discorrer sobre um assunto e fica meio que outro me deixando incompleta nessa discussão que eu vou ter com vocês durante o nosso curso. A gente também tem questões ligadas à Organização do Conhecimento Escolar no Brasil e termina o edital todo trabalhando método de ensino, enfoque teórico-metodológico, avaliação escolar. Veja, de avaliação escolar a gente vai trabalhar, como eu disse a vocês, os autores de antes. Com o planejamento a gente vai trabalhar também o Libânio, principalmente o Libânio, que ele costuma, aquela estrutura de Libânio pensar planejamento, ele é mais contemplado em concurso. Também o Danilo Gandim, ele também é muito contemplado em concurso, ele trabalha com projeto político-pedagógico. A Sônia Penin, vocês percebem que ela discorre muito sobre isso, mas para concurso a gente tem que ficar mais ligado assim, qual é o autor ou qual é a linguagem mais própria para eu me apropriar desse conteúdo para o concurso, tá certo? E, resumindo, eu não usei slide para vocês, porque assim, eu fiz um rascunho de mente, tá certo? Vocês vão conversar muito comigo durante o curso e eu falo muito assim, para ficar no juízo, tá certo? Então, é preciso ficar no juízo, é preciso que a gente ligue uma coisa com a outra, faça a ligação do pedagógico com a legislação atual, com o contexto, com o que aconteceu na sociedade, para que a LDB venha a acontecer. Então, esse momento introdutório é mais um convite para que você entenda. E aí você deve estar dizendo, meu Deus, são tantas coisas para a gente estudar em 24 horas. Não pense que é muita coisa, não, porque realmente é muita coisa. Não tem que pensar. Tem que assumir que é muita coisa, assumir a sua postura de não encontrar desculpa, e sim encontrar a solução para você estudar, encontrar o seu tempo, marcar nosso encontro para que a gente possa discorrer o curso de uma forma tranquila. A gente vai seguir numa sequência de slide agora, onde a gente vai poder ver a transição. Tudo isso que eu fiz para vocês foi um rascunho mental, como eu avisei antes, e aí a gente vai agora trabalhando a letra dos slides para que vocês possam ir acompanhando em casa dessa forma.